Boa tarde a todos. Eu me chamo Nicolas Caires e junto com o Guilherme Stevani e Luiz Fernando, a gente vai falar um pouco sobre os resíduos da construção civil em Pontal do Paraná e quais os materiais de construção civil a gente pode reutilizar. Para começar, a gente usou um artigo que se chama Gestão dos Resíduos da Construção Civil no Litoral do Paraná, onde Samuel Schmitz e Ednilson Viana eles fizeram uma análise no litoral do estado e eles escolheram dois municípios para monitorar, que foram Matinhos e também foi Pontal do Paraná, onde lá eles viram quais os resíduos da construção civil foram mais descartados de forma incorreta. Então, para começar, é importante a gente entender o que são os resíduos da construção civil, onde também a gente chama eles de RCC. Eles são todos aqueles materiais provenientes de construção civil, reformas, demolições e também escavações, onde pode incluir tijolos, concretos, metais, plásticos, madeiras, vidros, entre outros. Então, no litoral do Paraná, especialmente nos municípios de Pontal do Paraná e Matinhos, há muitos pontos de descarte irregular desses resíduos. Também o que representa um desafio para o planejamento urbano e ambiental da região. Por isso, conhecer e diagnosticar esses pontos é essencial para propor umas soluções e ações corretivas. E nessas soluções, o que a gente achou melhor era reutilizar esses materiais em outras construções civis. Então, na geração de resíduos, em Pontal do Paraná, eles foram identificados 16 pontos de descarte irregular, também chamados de botas foras. Junto a eles somam cerca de 378 metros cúbicos de resíduo. E as áreas mais críticas foram nos balneários de Pontal do Sul, Xangri-Lá e Praia de Leste. Entre os materiais mais encontrados, a gente vai explicar um pouco melhor. A gente vai explicar um pouco melhor no próximo slide. Mas entre os materiais que foram mais encontrados foram os restos de concretos, tijolos, madeiras, também plásticos, embalagens de cimento e também outros resíduos de obra. E é isso, minha parte. Meu nome é Guilherme Stevani e, primeiramente, nesse slide temos alguns exemplos dos principais resíduos sólidos gerados nas obras da construção civil. Começando pela caliça, ela é proveniente de demolições de prédios, muros e calçadas, além de sobras de concreto e argamassa. Muitas vezes esses resíduos eles são resultado de erros na execução, como superdosagem ou rebarbas. E já a madeira, ela costuma ser usada em estruturas temporárias, como formas de concreto, andaimes e tapumes, e também aparece nas demolições e reformas, e também sobras de cortes em portas ou em janelas e telhados. O vidro vem principalmente da quebra de janelas e portas em reformas, além das sobras de instalação de fachadas e vidraçarias. E por fim, os resíduos cerâmicos surgem em cortes e também ajustes durante a instalação e quebras no transporte e também em demolições de construções antigas. Na sequência, temos a reciclagem dos materiais, começando pela madeira. A madeira, ela vem a serragem e os restos de madeira, eles podem ser transformados em compensados, como aglomerados ou até utilizados como biomassa para a geração de energia. A caliça, ela, quando moída, a caliça pode ser usada como uma substituta parcial da brita e também da areia, e sendo reaproveitado em muitas obras. E também temos os cerâmicos, como tijolos, telhas, pisos e azulejos. E a cerâmica ela pode ser triturada também e transformada em pó cerâmico, que é aproveitado na fabricação de cimento ou na produção de novas peças. E novamente o vidro, ele pode ser triturado e fundido novamente, e assim sendo utilizado na produção de novos vidros e também de revestimentos. E aqui o reaproveitamento dos materiais. Eu encontrei um vídeo no YouTube onde mostra essa casa aqui, no canto superior direito, onde ela foi feita apenas com reaproveitamento dos materiais da construção civil. Ela é 100% feita com materiais reaproveitados.
E voltando para os materiais, a madeira ela pode ser reutilizada diretamente em novas obras, como em tapumes, andames e caixarias, se reaproveitando a mesma, e também pode ser transformada em móveis ou objetos decorativos, assim agregando valor ao material descartado. A caliça, esse material ele também pode ser triturado e usado como agregado e na produção de novos concretos, como foi dito no slide anterior. E também nessa pavimentação de estradas, que é uma forma muito eficiente de evitar o descarte em aterros, assim poluindo menos o nosso ambiente. Os, os materiais cerâmicos e as sobras de cerâmica elas podem ser reutilizadas em pequenas obras e em acabamentos, que assim reduzindo custos e evitando o desperdício desses materiais. E os vidros, novamente, janelas e portas de vidro que não foram danificadas, elas podem ser reutilizadas em novas construções ou até revendidas. Assim você mantém essa funcionalidade original dos materiais para que não haja desperdício e também nem descarte desnecessário. E essas ações simples, só que muito eficazes, elas contribuem para a economia circular na construção civil e além de diminuir esses impactos ambientais. Em termos de ações locais, nós temos a implementação de ecopontos, que são locais de coleta seletiva para esses resíduos. Também há propostas, né, para a criação de usinas de reciclagem voltadas especificamente para a construção civil. Porém, ainda existem muitos obstáculos para isso acontecer, né? Por exemplo, a falta de fiscalização e os incentivos para a reutilização desses materiais. Já os desafios para o reaproveitamento, né, na cidade de Pontal do Paraná, porque aqui no município há muitos desafios específicos, né? Por exemplo, a separação correta dos resíduos ainda é um grande problema, como o descarte irregular em áreas clandestinas. Também existe uma baixa conscientização, né, tanto da população quanto das construtoras, sobre o potencial de reaproveitamento. Tanto que o povo nem sabe, às vezes, que pode ser reutilizado esses materiais. Né? Com mais esses incentivos e políticas públicas voltadas à reciclagem, o impacto ambiental desses resíduos pode ser muito menor, né? Sendo preciso investir mais em educação ambiental e uma estrutura adequada para transformar essa realidade, né? Para que esses materiais possam ser reutilizados no futuro. Agora eu vou falar um pouco sobre a importância do reaproveitamento na sustentabilidade, né? Porque tudo isso que foi dito nessa apresentação é essencial para essas questões ambientais, né? Ao reduzir a extração de recursos naturais e minimizar os impactos ambientais, nós contribuímos diretamente na economia circular, né? Então, práticas como reciclagem e a reutilização ajudam a diminuir tanta poluição, né? Elas também prolongam a vida útil dos aterros e tornam a construção civil mais consciente e responsável. O estudo também, né, feito nesse seminário, também mostra que, para ampliar essas iniciativas, é fundamental investir em políticas públicas e oferecer incentivos financeiros, né, como desconto em impostos ou algo do tipo, para conseguirmos transformar o setor da construção em um exemplo de desenvolvimento sustentável. E assim nós finalizamos esse seminário. Muito obrigado a todos que assistiram.